Doutor, o pessoal me fala muito, eu já fiz inclusive entrevista com senhoras, ela é uma coisa assim impressionante, eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessa gente, que é a chamada fibromialgia. Perfeito. Eu não lembro se a gente já falou sobre isso, mas sempre é um tema atualizado, né? A pessoa parece que tem dores, mas não sabe aonde que é a dor, ela perde o raciocínio. Eu gostaria que o senhor desse um perfil da pessoa que tem fibromialgia. Perfeito. Porque muita gente pode ter e não sabe, né? Com certeza. Aliás, assim, esse é um tema que nunca é cansativo de falar, né? Porque ele é um tema cada vez mais prevalente e cada vez tomando maiores proporções em intensidade. Então, assim, o público principal, que foi a pergunta que o professor trouxe a gente aqui, é um público predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente feminino, tá certo? Tá. Predominantemente feminino, de meia idade em diante, ou seja, a partir dos seus 35 a 40 anos de idade, até o público idoso, senil, né? Caracterizados por dores multicêntricas, ou seja, dores em vários locais, certo? Existem 18 pontos clássicos, professor, tá certo? De manifestação de dor. O cliente, o paciente já tendo 12 pontos, já configura o diagnóstico de fibromialgia. Que pontos são esses, doutor? Então é a nuca, a região anterior do peito, perto da clavícula, a região do meio das costas, a região dos cotovelos, principalmente o lado medial, lá de dentro do cotovelo, tá? A região da nádega, a região do quadril, a região anterior e medial dos joelhos, ou seja, o meio dos joelhos, e aí multiplicado por 2, ou seja, dos dois lados do corpo, a gente tem os seus 18 pontos. Essas dores, em geral, se a gente fizer raio-x, ultrassom, biópsia muscular, ressonância, não aparecem nos exames de imagem. Então, muitas pessoas, elas são até mesmo questionadas por loucas, exageradas, desvairadas, inventando sintomas, quando na verdade elas não estão. O corpo está doendo sim, é uma doença sim, cada vez mais conhecida e comprovada pela medicina, contudo inaparente nos exames de diagnóstico complementar. Pois é, não aparece o resultado, né? Não aparece, e a gente tem que saber, enquanto clínico, estudar essa dor, porque não é qualquer dor. Por exemplo, a fibromialgia não dá dor embaixo do pé. A fibromialgia não dá dor em cima do pé, a fibromialgia não dá dor na mão, a fibromialgia não dá dor nos olhos. A fibromialgia tem pontos específicos de manifestação dolorosa, tá certo? Então, são aqueles pontos que eu acabei de citar aqui, que a dor se manifesta. Doutor, e tendo 12... Mas ela pode se manifestar nesses 12 pontos ao mesmo tempo? Com certeza, ela pode se manifestar, inclusive, professor, eu tenho pacientes nos 18 pontos, tá certo? A gente precisa, no mínimo, 12 pontos para dizer que o paciente é fibromialgico. Entre 12 a 18 pontos, a gente tem a classificação de fibromialgia em atividade. E aí sim, esse paciente, ele é digno de tratamento, porque muitas pessoas também chegam, né, com uma espécie de pessimismo na consulta, né? Se, eu tenho fibromialgia, tu vê, não tenho o que fazer. Gente, não. Vamos sair fora dessa ideia de que não tem o que fazer. A fibromialgia tem tratamento, a fibromialgia tem reabilitação, a fibromialgia, como a enxaqueca, tem vida após um adequado tratamento. Então, a gente precisa entender ela, sim, como uma doença, assim como crônica, ou seja, duradoura, mais de 3 meses, mas com um perfil de melhora sintomática muito satisfatório. Então, tem maneiras da gente se reabilitar e viver com fibromialgia muito bem, diga-se de passagem. Aliás, a fibromialgia, ela ataca, professor, um público muito parecido com o da enxaqueca, por isso que eu fiz essa comparação, que é um público também feminino, como a gente acabou de falar, e é um público cujo estresse mental é muito grande, tá? As preocupações e as outras desordens neuropsiquiátricas, incluindo aqui transtorno de ansiedade generalizada, tá certo? Depressão maior, transtorno afetivo bipolar, fobia social, transtorno pânico, são muito prevalentes. Então, o paciente acaba ficando muito tenso. A gente sabe muito bem que a tensão nervosa, ela gera tensão muscular, certo? Então, o paciente que está nervoso, ele geralmente sente dores corporais.
Acontece que o paciente que está nervoso por alguns minutos e segundos não tem grandes consequências. Agora, aquele paciente que fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, passando por momentos dificílimos da sua vida, né? Tanto no trabalho, né? Tanto no contexto familiar, tanto na sociedade, tanto no contexto amigos, tanto no contexto financeiro, esse paciente sim pode desenvolver uma tensão muscular tão importante e tão incorporada a esse organismo que ele desenvolve a fibromialgia. Então a fibromialgia nada mais é do que um estresse prolongado do ponto de vista psíquico-mental que se traduz por dores corporais generalizadas, tanto que o tratamento da fibromialgia em si, além do exercício físico e do relaxamento psicológico, com psicoterapia, se faz também com antidepressivos. Então a gente tem que estar bem ciente de que fibromialgia tem tratamento e uma das maneiras de melhorar ela é indo ao médico fazendo o seu correto diagnóstico. Doutor, a pergunta é inadiável. Qual é o médico especialista para tratar disso? Seria um neurologista, seu caso? Também. Então, existem 3 especialidades médicas que tratam fibromialgia, que estão usualmente mais em contato. Lembrando que qualquer médico está apto, quando realmente estudou o tema, para tratar, certo? Mas as especialidades usualmente mais comumente tratadas, né, com fibromialgia é a neurologia, a reumatologia, tá certo? Sim. E a ortopedia. Né? Essas são as 3 especialidades que têm um maior volume de pacientes com fibromialgia e que tradicionalmente mais tratam esse tipo de paciente. Então não é exclusividade de uma única especialidade. São, em geral, esses 3 tipos de médico que tratam fibromialgia. Mas se um paciente já tem uma carrada de perguntas, que bom. De colocação aí. Se ele for no seu consultório, o senhor consegue detectar se tem ou não? Com certeza, absolutamente. Estamos estritamente treinados para isso, porque essa é uma doença que não há um só dia, professor. Não estou querendo fazer comercial na sua clínica, mas para os ouvintes ter orientação, né? Com certeza. Não há um só dia que eu não trate pelo menos, paciente fibromialgico. Isso é uma rotina. Todos os dias eu trato fibromialgia. Aliás, hoje, até comentei com o senhor agora na entrada do programa, que eu já passei no consultório, já atendi uma paciente fibromialgica e diga-se de passagem, hoje, e diga-se de passagem, consegui dar alta para a paciente depois de um acompanhamento de 9 meses, né? Ela ganhou alta neurológica hoje da fibromialgia melhorada e apta a reintegrar-se ao trabalho. Voltou trabalhando a todo vapor, tá certo? Então, isso é muito bacana, quando a gente consegue tratar e ter resultado, professor. Olha aqui, ó. Vai mentalizando Perfeito. A Lisiane Pinto, de Olhos d'Água. Tenho fibromialgia desde os 38 anos. Agora estou com 43, portanto, há 5 anos. É horrível. Sou agricultora e não consigo fazer mais nada, nem o serviço de casa. Essa é uma observação. Tá bom. Eu acho que ela dá sequência, que eu acho que é a mesma pessoa. Transforma a dor, transforma a cabeça de tanta dor. E ainda tenho psoríase. Depois explico o que é psoríase. Claro. E agora estou com artrite psoriásica na articulação. Faço pilates para ajudar a aliviar um pouco as dores. Perfeito. Imagina a situação dessa mulher, hein? É uma situação, realmente o protótipo que a gente acabou de falar, situação de adulto, de média idade ou de moderada idade, 38 a 43 anos, por exemplo, né? Certo? E que se expõe rotineiramente ao trabalho e mesmo assim tem dores que são incapacitantes. É o protótipo clássico da fibromialgia. Quando o senhor pergunta sobre o resultado dessa paciente, provavelmente temos como ajudá-la em muito, tá certo? Hoje existem 3 classes farmacológicas, 3 tipos de remédio, 3 janelas que a gente pode entrar com remédios diferentes para alívio sintomático. Temos uma classe de antidepressivos, tá certo? Muito boa, aliás, não é faixa preta, não causa vício, dependência, adicção de maneira alguma e que pode nos ajudar na modulação da dor, ou seja, faz o cérebro perceber menos a dor.
Temos outra classe de medicações, também da linha dos neurolépticos, ou seja, que agem na cabeça, tá? Que costuma dar relaxamento muscular noturno, facilitação do sono, que já ajudem muito no controle dos sintomas, tá? Essa é outra classe dos tricíclicos, tá? E temos ainda a classe dos gabapentinoides, ou seja, tem mais de 9 remédios, 3 classes farmacológicas, mas mais de 9 remédios em circulação nas farmácias, que podem nos ajudar, além, claro, do pilates, além, obviamente, do exercício físico regrado, né? E além da orientação que a gente pode dar com relação a atividades ergonômicas, posturas, além de como a gente pode organizar a vida desse paciente também para diminuição do estresse em geral. Quando o senhor me pergunta o que é psoríase, que a paciente se descreve ali, psoríase é uma doença inflamatória da pele, caracterizada por descamação da pele com formação de crostas, tá? Essas crostas geram um prurido local, mas elas são crostas muito intensas, do padrão descamativo, que deixam a pele brancacenta e acometem predominantemente cotovelos, joelhos, umbigo, e que causam realmente muita dor articular quando essa inflamação se estende também para a junta, né? Que é isso que ela está comentando aqui sobre a artrite psoriásica, que é algo realmente muito incapacitante. Então, diga-se de passagem, essa paciente sofre com 3 doenças, e as 3 doenças também, dona Lislane, ó, as 3 doenças têm tratamento. Mas então, elas são associadas entre si? Uma decorre da outra ou são coisas... A psoríase e a artrite psoriásica, sim, elas são veiculadas diretamente. A fibromialgia foi uma coincidência aqui, tá certo? Então, aqui são uma doença vinculada a outra, que ela tem, que é a psoríase e a artrite secundária psoríase, né? E aí temos uma fibromialgia, que é uma doença a mais, certo? Doutor, a Elizabeth Ruschel é uma ouvinte assídua nossa lá de Seu Largo, o senhor conhece. O pai dela manda rapadura pro senhor de vez em quando. Manda mesmo. Eu também, a gente aceita também. Ótimo. Tá ela diz, bom dia, mestres, feliz sexta-feira. A pergunta referente ao assunto é: o tratamento contra a fibromialgia poderia abortar os sintomas se feito ao pé da letra? Ou não há cientificamente provas de que temos cura para a fibromialgia? A primeira frase que ela citou ali, Elizabeth, né? Elizabeth, aliás, sempre bem-vinda às tuas colocações aqui, é verdadeira. Existe tratamento que possa abortar os sintomas da fibromialgia? Sim, é verdade, tá? Então, um tratamento bem feito, caprichado, com um misto entre medicações, mudanças no estilo de vida, exercício físico regrado, sono adequado, psicoterapia, pode nos ajudar e zerar, que foi o que aconteceu com a minha paciente que eu dei alta hoje pela manhã, os sintomas fibromiálgicos, ponto, tá? Falar do termo cura de uma doença crônica é algo que a gente tem que ter muita cautela, justamente por quê? Porque em situações de estresse, preocupação intensa, ansiedade exagerada, mudança súbita do estilo de vida, como pode acontecer e é muitas vezes imprevisível, né? Um luto na família, por exemplo, pode ser imprevisível. A gente pode ter uma morte súbita na família. A mesma coisa, uma perda de um pet, um cachorro, um gato, que é de muito apreço do paciente, né? Outra situação, um acidente de trânsito, isso tudo é imprevisível. E uma piora psicológica aguda desses pacientes pode recidivar a fibromialgia. Então a gente tem que ter cautela com o termo cura, porque ela pode voltar em situações de intenso estresse. Agora, o controle sintomático a ponto de zerar, né, os sintomas, a gente consegue em muitos pacientes, que foi o sucesso que eu obtive hoje pela manhã no consultório, e a gente sim tem o dever de disseminar, né, essa informação, porque muita gente é, como a gente já repetiu hoje aqui no programa, né, desesperançosa contra a doença, né, como se ela ganhasse um nocaute, né, no boxe, de tal maneira de que ela, pro resto da vida, ela é incapaz, quando na verdade isso não é verdade. Essa paciente tem sim condições, até a nossa querida agricultora ali, que estava nos fazendo aquele desabafo logo antes aqui no WhatsApp, tem condições plenas de provavelmente se tornar com condições de trabalhar, inclusive com os movimentos amplos, se adequadamente tratada, professor. Doutor, tá chovendo questões aqui. Eu até não tinha imaginado que tanta gente pode ter esse problema, né? Muito prevalente. Aqui, ó, bom dia. Tenho fibra e muita dor. Tenho fibromialgia e muita dor.
Agora, não consigo uma consulta pela Unimed com o doutor Norberto? Por favor, doutor, me ajude. Certo, então entra em contato, né, objetivamente com o consultório, que essas informações sobre marcação a gente sempre deixa por lá. Eu não tenho a mínima ideia de como estão as marcações específicas, mas por gentileza entre em contato e a gente consegue te organizar lá ou te dar pelo menos algumas orientações específicas. Lembrando que os profissionais que usualmente tratam são os ortopedistas, os neurologistas e os reumatologistas. Doutor, eu estou vendo aqui também aquilo que o senhor falou no início. Predominantemente, quem é atacado por fibromialgia são as mulheres. Aqui eu tenho outra. Doutor, me chamo Juliana. Sinto dor nos braços, nas pernas. Já fiz exames, não aparece nada. Mas já não estou conseguindo trabalhar. Muita dor no corpo. Provavelmente a gente pode sim estar frente a um quadro de fibromialgia. Doutor, que outras doenças podem se parecer com fibromialgia e não ser fibromialgia? A gente tem que descartar outras doenças que causam dores generalizadas. Que outras doenças são? As artrites, principalmente artrite reumatoide, tá? A gente ainda pode ter, né, doenças do colágeno tipo lúpus eritematoso sistêmico, pode dar, já foi um tema tratado extensivamente aqui na rádio, lúpus também dá dores corporais generalizadas. A gente ainda tem a artrose, que é o desgaste das articulações, que também pode proporcionar dores generalizadas. A sarcopenia, o que é a sarcopenia? Quando o paciente ele é muito débil em músculo, muito fraco em músculo e se expõe a exercícios exagerados, tensos, principalmente, por exemplo, na agricultura ou em atividades que exijam intensa atividade de tração muscular e não tem toda a capacidade muscular, causando distensões. Então, são todas doenças que precisam ser primeiramente avaliadas por um médico especialista para a gente afastar causas orgânicas. Agora, sim, se essa paciente foi submetida a exames laboratoriais que não mostraram reumatismos com marcadores inflamatórios na circulação, se já fez raio-x ou exames de imagem de articulações e musculares, não mostraram alterações, é muito provável que nós estejamos, sim, professor, falando de fibromialgia aqui. Doutor, a Lucide Ijuí, ela pergunta o seguinte, se a fibromialgia tem idade para atacar as mulheres? Perfeito. Gente, não existe um limitador de idade, contudo existe um grupo de maior prevalência. Esse grupo, como a gente já falou, são adultos de meia idade, ou seja, de 35 anos a mais, e um grupo predominantemente feminino e predominantemente também com alguma desordem estressora causando por trás uma piora sintomática, seja ela qual for, né? Estresse, burnout, que é muito trabalho, transtorno de ansiedade, pânico, transtorno afetivo bipolar, depressão maior. Então, todas essas situações, elas são como gatilhos para algo que já está previamente formado. Eu sempre dou o exemplo, professor, de uma churrasqueira, né? Já está o círculo armado. O paciente fibromialgico já está com o círculo armado, já está com a lenha ali, já está com o jornal, que não é o Jornal das Missões, é outro jornal, certo, né? É certo. O jornal ali para acender e para queimar, né? A gente já está com gravetos prontos, só falta realmente acender ali um gatilho muito específico, uma faísca, que aí muitas vezes é um momento difícil da vida, né? Aí passando por um momento difícil, com brigas ou com sobrecargas, sejam elas financeiras, trabalhistas, familiares, isso pode ser formado e piorado. Doutor, né? Nosso tempo infelizmente estourou, eu sei que o senhor está com a clínica lá lotada, o pessoal ali aguardando, então vou lhe liberar. Certo. E agora, ao vivo, que eu acho que eu ia fazer isso sexta-feira passada. Não, que foi o seu aniversário, mas nós já falamos sobre isso. Isso, né? foi 20 de março. 20 de março, isso. né? Já estamos em abril, então já... Não, mas muito obrigado, nunca é demais. Tu sabe que eu ainda estou recebendo, muito obrigado, aliás, a todos os nossos pacientes, que são extremamente carinhosos. Esse ano eu recebi uma enxurrada lá de parabéns, de cartas muito bacanas, tá?
muitas envolvendo o programa Rádio Visão também, quero deixar claro isso aqui, que são grandes ouvintes. Aliás, assim como não deixo de atender uma fibromialgia por dia, pelo menos, eu não deixo de receber pelo menos um elogio, né, de algum paciente que tem um vínculo com a rádio. Só, doutor, lhe escuto todas as sextas-feiras. Essa é uma frase que vem muito junto com a tua pessoa, professor Luiz Roque, no consultório. Praticamente todos os dias vem alguma menção, né? Escuto vocês, escuto a rádio, estou ligado até sexta-feira. Geralmente eles me dão tchau, não até outubro, até dezembro, até a próxima visita, até a próxima sexta-feira. E eu digo a mesma coisa para vocês, gente, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado pela homenagem, professor, e pela possibilidade de estar aqui.